Salve, salve terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. E a nossa convidada de hoje, ela veio do corporativo e se encontrou com a arte. Ela é Cleo Coultre. Falei certo? Alô, é isso mesmo, Kleber. Ai, querido demais você. Super gratidão de estar aqui. Muito feliz pelo seu convite. Nós que agradecemos você aí por trazer seu conhecimento, seu tempo. Gratidão. Como você falou aí, do corporativo, salto para as artes e E as artes você concilia, né? Porque você é atriz, professora de dança. de yoga, de yoga, né? Da arte do corpo, na verdade. Dança também, mas eu hoje, no momento agora, eu não estou dando aula de dança, assim, das etnias. Eu tô mais querendo ficar um pouco mais comigo, me apresentando em alguns lugares, né, mais intimista mesmo. Eu gosto bastante. E tirei para focar um pouco nisso, falar um pouco desse povo, falar um pouco dessa cultura nômade, que são de vários países. Então eu levo a dança para alguns lugares, a dança cigana, a dança de etnias da Rússia, Espanha, Portugal, de vários países. Uau! Nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. Tá bom. Você nasceu em qual estado do Brasil? Eu nasci em São Paulo capital. Capital. Em qual É. bairro? Eu nasci na Moca, no Hospital da Moca, mas eu vivi parte na Vila Formosa. Ela é da Moca, mano. É isso, família italiana mesmo, fala com É, as mãos pra caramba. fala, Tô segurando. aqui pode tudo, fica à Fala direto com as vontade. mãos, É tem porque, né, você trabalha com, também. com a dança. Fala bastante, né, com as mãos, é uma coisa, assim, muito legal. E a parte assim, a maior parte da minha vida, da minha história, né, ficou ali, né, continuou no bairro da Vila Formosa, eu vivi com os meus pais. Depois eu saí, vivi em outros bairros. A infância ali na Vila Formosa, brincava na rua, tinha essa Ai, que liberdade. delícia, que delícia. A gente fechava a rua, fechávamos a rua e era bike, era queimada, né, era vôlei, era tudo que Pega, tinha, pega. pega tudo, uma A delícia, uma família era maravilha. grande? A minha família, na verdade, mais ou menos, não muito, assim, meus irmãos, tenho 2 irmãos, né, pai e mãe, e nós morávamos com os nossos avós Que maternos. delícia! E os primos bem próximos, e a avó paterna também. Mas a gente cresceu com aquela coisa, o meu avô tocava banda de viola com o meu outro vô. Então o vô materno com o paterno lá, Que eles perfeito. juntinhos, pareciam irmãos, uma graça, né, vô Ângelo e vô Mário, e eu me recordo É uma dupla. dessas canções, sabe, e a gente ali já naquela fogueira, sabe aquelas festas juninas, aquela coisa bem de família, bem gostoso. Eu cresci nesse ambiente também, meus pais dançavam, gostavam sempre de estar dançando Que juntos. estilo eles dançavam? Eles dançavam aqueles boleros, aquelas músicas antigas, né, meu pai cantava um pouco, Mota. Nelson Gonçalves, aquelas músicas antigas, lindas e também tristes. Por isso Melancólicas um as flores pouco. que lhe dou. Ele cantava ali Lembra de muito alguma? Boemia, que Boemia, ai, que bem tinha graça. que é uma das músicas, Um assim, clássico, né? um clássico, e ele cantava, assim, e eles dançavam, meus pais, eu via sempre eles dançando juntos, assim, e eu só dizia assim: "Eu vou ser que nem eles". Eu vou seguir a É, dança, os passinhos, né, muito e legal. foi galgando, galgando. Foi aos E pouquinhos. aí você passou ali a adolescência. Passei a adolescência, sempre com aqueles meus pulinhos para arte. Aos meus 12 anos, 11 para 12 anos, eu disse para o meu pai: "Pronto, achei pai, já sei o que eu quero ser". Ele: "Como? Como você já sabe o que você quer ser? Como assim? Que você descobriu?". "Olha, eu descobri com a sua irmã levou a gente para o teatro, o Tuca, que é um espaço muito legal na igreja". "Ah, então você quer ser isso, pai, atriz". "É isso mesmo". Ele: "Meu Deus, não, essa área não é legal para você, a arte". Eu falei: "Pai, você é artista, tem uma diferença, eu sou artista de móveis, tem um outro trabalho, você, vai sofrer muito, vai passar fome nesse país". Ele falava para mim. E eu fui, assim, eu acho que regrada nesse aspecto. Eu segui a orientação dos meus pais, do meu pai, do meus avós, e meu avô Mário sempre, né, naquela
que que você vai estudar, tal?". E aí eu fui para contabilidade, ciências contábeis, fui para o corporativo. Você fez contabilidade? Fiz contabilidade, ficava lá nos balanços, nos razonetes, ficava ali enlouquecida, depois fui trabalhar na área de controladoria, no Senesp, no Centro Empresarial em São Paulo, foi dando uns saltos nas empresas e ficando em São Paulo, viajando para Goiânia, para Goiás, com projetos mesmo, e trabalhando dentro desses projetos, teve muita assim, eh, visibilidade, vamos se dizer, né, porque as pessoas eram mais velhas lá, e foi bem interessante. Quando eu me formei, falei para o meu pai: "Tá aí, pai, né, agora", ele falou: "É, agora você pode pensar". Eu pensei na outra faculdade, ó, no outro bacharel. O quê? Artes E cênicas. você fez em qual escola? Eu fiz na escola Everton de Castro, que tinha uma formação maravilhosa, né, eram, 2 anos, 2 anos a 3 anos, e nós tínhamos lá as aulas de corpo, de interpretação, de história da arte, Voz. de voz, câmera também, Hum. dramaturgia. Era muito, assim, amplo. Também Glauco, com Colavito, nossa, era demais as aulas com ele. Eh, e toda essa desenvoltura, né, do teatro, da arte, foi muito, assim, importante na minha vida, na minha carreira, e eu, quando ali me formei, eu já sabia. Eu falava: "A professora Tereza", né, que era de expressão corporal: "Já sei". Adorei essas aulas, né, corpo tem uma fala, não precisa estar falando propriamente o texto. Ela falou: "Você vai seguir por esse caminho?". "Eu quero seguir corpo". E aí eu fui desenvolvendo o corpo, fazendo aulas de balé, aulas de dança, enfim, fui indo para vários caminhos com o corpo, até que eu cheguei num lugar bem especial também, que foi a ioga. Aí eu Porque tá tudo caminhando ali junto. foi caminhando. O meu pai, ele viu essa minha, formação, foi muito importante, né. Meu pai e minha mãe. Meu pai foi um pouco antes, né, dele fazer a passagem, e ele entendeu. Ele falou: "Ah, filha, agora eu tô entendendo o que você quer com a arte". Aí ele me abraçou, né, foi muito especial isso, que você fica até emocionada de falar sobre isso. Ele falou: "É, você quer cuidar do outro, você quer cuidar da humanidade". Falei: "É, pai, mas talvez eu não sei se é esse o caminho, mas eu posso ser todos os personagens, pai, ali. É, na vida eu sou isso, mas ali eu posso desenvolver outros personagens e ajudar o humano E de é um alguma despertar uma forma". série de Despertar, é um trazer despertar do outro, né, trazer trazer a consciência, trazer, os limites e, né, uma outra pegada porque mesmo. o corpo ele é arte, ele é movimento, né. Está Total, sempre em movimento. total. Eu fiquei emocionada de lembrar desse fato Desse fato, desse tão, assim, especial, foi extremamente especial, tanto com ele, né, com a minha querida mãe também, nossa, e foi em outro momento, mas extremamente especial. e o seu avô também já tinha falecido antes? Ah, sim, meu vô que tocava e a gente dançava muito, ele presenciou minha formação, né, tanto na contabilidade, como eu fiz o técnico e depois em ciências contábeis com bacharel, ele estava ali comigo o tempo todo, ele dançou muito comigo na minha formatura, foi aquela coisa linda, né, porque ele adorava dançar, não só cantar e tocar, moda de viola e também sanfona, ele tocava bastante. Tem essas conseguiram vivenciar isso, né. Eu vivenciei. E você sempre foi intensa? Eu sou intensa, é verdade, Kleber, eu sou intensa, extremamente, assim, eu mergulho em tudo que eu vou fazer, eu, acredito nessa verdade, prezo a lealdade, prezo essa coisa, bem diferente, assim, de tudo, né, que a gente vê e passa, mas eu tenho, assim, né, essa filosofia, esse princípio mesmo, mas extremamente Então. como uma boa leonina. Ah, você é o signo de leão. Leonina. Mas você suaviza, você consegue suavizar. Acho que os planetas, né, eu gosto de estudar um pouco sobre isso, estudei um pouquinho. Os planetas deixam a gente um pouco, né, o ascendente, a lua, deixa a gente um pouco mais. E também a maturidade, né, Kleber? Traz, né. A maturidade vai trazer da gente para um outro lugar. Nossa, Não trazer tanto peso naquilo que não tem tanto aquele peso, né, não isso. não dá tanto, valor, assim,
expressar, não dá tanto, você, ficar ali focado naquilo e às vezes é mais deixar passar, né, mais leve. Sim, também. E também pelas experiências que você vai tendo, os desafios que você vai tendo, né, no decorrer da vida, né, que são tantos inúmeros. E eu tive, né, bem na época de um dos espetáculos, eu tive um grande desafio, né, ali comigo, num momento crucial, bem, né, chave ali, que eu pensava em estar decolando e eu tive que segurar, né. Eu tive um diagnóstico, médico errado. Nossa, É, e diante desse diagnóstico médico, eu passei por situações extremamente difíceis, né, com esse diagnóstico e com um erro médico. Então, além do erro no diagnóstico, eu tive um erro médico, eu tive uma queimadura de 4º, e isso foi difícil para mim, eu tive que dar uma pausa, né, nas questões do teatro, eu estava ali na companhia Coexistir de Teatro, muito bem, e lembrei de era você. lindo, né, a gente fazia um espetáculo dentro do cemitério. Dentro do cemitério, dentro do cemitério. A gente até trabalhava questões juntas, né, eu e você. A jornada de E Orfeu. a jornada de Orfeu foi extremamente, assim, pulsante e foi assim, como que eu diria, assim, um marco na minha vida, de eu olhar para dentro mesmo. A personagem é incrível, ela trouxe essa questão para um olhar interno para dentro de mim. E foi bem no momento que você tinha recebido esse diagnóstico. É, foi logo depois que a gente estava terminando a temporada ali, né, no da Jornada de Orfeu, a gente tinha feito outros, Castanho de Gerações, outros. A gente também sempre trabalhou à margem, né, ali da sociedade. Eu trabalhei o cemitério foi uma das últimas, né, das jornadas, mas a gente também fez outros trabalhos, que também, assim, foi impactante, porque a gente acabou trabalhando em espaços, abertos, né. Então, com moradores de rua, na penitenciária feminina da capital. A penitenciária feminina da capital foi uma coisa assim, lúdica, um processo extremamente criativo, interessante, lindo. É um outro universo, né. Outro universo, mas extremamente, assim, também que nós produzíamos, né, cuidávamos de iluminação, cenografia, figurino, então isso deu um start mesmo, geral, uma visão bacana depois de estar estudando e ir para uma companhia que você pode estar ali abrindo seu leque em várias questões, foi muito importante. É, que daí você consegue atuar em vários segmentos, várias possibilidades. Quando eu cheguei na jornada, né, da de Orfeu, que eu dei essa pausa, né, aí eu tive esse olhar para dentro e eu fui estudar o corpo ainda mais do que eu poderia estar estudando em uma escola, num espaço, com balé, com profissionais que me ajudaram muito. Eu peguei a Índia e estudei, desbravei coisas. Eu já tinha feito algumas coisas de dança, dança hindu, e também estudado algumas coisas, com a língua, né, que eu acho muito legal, muito bacana. E eu falei: "Caramba, né, que momento é esse de ficar tão dentro de mim que eu não posso estar fazendo movimentos por enquanto?". Eu tinha que trabalhar algumas coisas corporal, e então eu estava nos insights só em vídeos, telas, estudos, livros, tal, até, isso me ajudou na hora da fisioterapia, porque eu mesmo avancei nas próprias danças e movimentos da ioga, na fisioterapia, e foi um start na minha vida, porque quando o médico me deu um resultado que estava errado, passou por 11 laboratórios, né, as pessoas nem acreditava. Foi para 11, 12 laboratórios, você não tinha realmente nada, né, e você fez uso de algum medicamento, acabei fazendo uso de um dos medicamentos. É, Nossa, eu mexi com o psicológico, né. naquele momento sim. Aí eu fui para terapia, até indicado pela Patrícia, né, o André Vistoé, ficou ali comigo num período, foi bem bacana, que também me ajudou no processo mesmo de vida, né, foi assim, um divisor de águas. Eu Você indica a agradeço. terapia para as pessoas. Indico, indico. É um ponto interessante, porque eu tenho ouvido muitos amigos, familiares, pontuando que tem uma certa resistência, um receio de terapia, porque eu tenho amigos, porque eu tenho com quem desabafar, e é diferente o olhar de um profissional, né. Uma coisa é uma coisa, isso é legal que você tá falando, né, porque um dos atores falou até agora,
gravou alguma coisa assim no YouTube e tal, e falando sobre isso: "Olha, sair com a mesa dos amigos, a gente tem que sair mesmo com as amigas, beber alguma coisa, tal", ele falou isso, né. Não é meu caso, eu não ligo muito para beber, mas, ter essa, sabe, essa diversão, esse encontro, né, esse bate-papo é muito importante, diferente de uma terapia, e essa terapia pode ser de várias maneiras, pode ser a constelação familiar, pode ser, terapias, né, até dentro da yoga mesmo, e eu fui por um caminho que me levou também às terapias. Tinha pessoas que falavam assim: "Olha, só dança traz uma terapia para mulheres", então eu trabalhei ali danças circulares, a yoga terapia, avancei um pouco mais nessas questões, já que eu estava um pouco ligada no Jung, na psicanálise. Nossa, complexo, É complexo profundo. isso, é profundo, mas é bacana, porque até para desenvolver um personagem você precisa do lado psicológico dele, Faz sentido. e aí é muito legal essa visão, é muito bacana. E o corpo, tem que sentir, né, então quando eu estudei ali ioga, eutonia, né, com bailarinas, tá, elas disseram: "Olha, é isso, é o sentir, Cleo, faz sentido para você?" Uma coisa, né, faz sentido pra mim. E esse sentir, poxa, às vezes você dança triste, você tá triste, mas tá dançando, né, então os sentimentos ali, e tudo que você pode desenvolver, né, e se melhorar. É um se sentir, né, um se perceber Isso, diário. mesmo, É. isso. E cada dia é um dia, né. Cada dia é um dia, nunca você tá igual, são coisas que, né, mudam, É. mudam em nós, pensamentos, nossas atitudes, às vezes estamos naquele altos e baixos, né, como todo É mundo. porque nós estamos num movimento, né, num mundo muito de urgência, né, tudo para ontem Isso. e muito contraditório, maluco, muita tecnologia, a gente fica se comunicando pelo WhatsApp e acha que está se vendo, está se falando, mas o ao vivo mesmo, né, o se tocar, o olho no olho. Perdendo muito, algumas, reflexões ou terapias, enfim, ajuda a você olhar para dentro. Então quando eu, me encontrei dentro da ioga, com toda a filosofia e trazendo também as meditações, é esse olhar para dentro não fica mais longe, fica pertinho de mim, assim, todos os dias. Então sempre quando eu quero realizar alguma coisa, antes disso, eu respiro e dou uma meditada. Bom, falando nisso, quando eu cheguei do estúdio, né, eu não estava mais assim, né, porque eu estava vindo, né, de um processo, e aí falei: "Não, espera, É um outro momento, né, um outro olhar. um outro olhar". Adorei o café. Colaborou, ajudou muito. Mas eu também trabalhei um pouquinho da respiração ali, e aí fica diferente, fica diferente, porque e cada hora você tem que viver um momento, cada hora você veste um uniforme diferente, você é uma persona diferente. Então, espera, vamos olhar para esse arquétipo, vamos olhar para essa persona que você tem que ser agora, que você tem que desenvolver e você, está inteira. Por isso que você falou assim, você é intensa. Eu acredito, mas mais inteira em tudo que eu faço, assim como profundidade, eu gosto. Se entrega E mesmo. me entrego, então se eu vou dar uma aula de meditação, me entrego naquilo, fecho os olhos, fico ali, e o pessoal fala: "E agora, como que vai ser? Você vai dormir aqui?" Não, não vou dormir, a gente não dorme. Mas a voz vai indo, de né, a dialética ali, a profundidade, né, a técnica junto com o sentir é muito grande. É bonito, né, eu sempre presenciei várias vezes, né, de pessoas ali numa complexidade na vida, num sofrimento, em uma série de circunstâncias, e ali se encontra, se redescobre, né, revigora. Isso, Kleber, mas é um start mesmo de consciência, de um despertar de consciência, porque pode demorar, ela pode dizer assim: "Ai, não é para mim isso", né. E Tem como uma é que tem resistência. uma resistência. E como o Brasil é extremamente criativo, né, e os yogis de fora, ali da Índia, eles sempre falam: "Ai, o Brasil é demais". Então vocês professores, orientadores aí, o que vocês podem orientar? É como, navegar nisso, como estar nisso. De que forma? Leveza, mas criativo. Eu posso ter uma meditação ativa, então eu dou meditações ativas, com movimento, sentindo o corpo. Então a pessoa fala: "Nossa, isso é uma meditação?" É.
E aí como a yoga também, né, a yoga as pessoas falam: "Ah, é muito parado, tal", mas aí quando eu trabalho em respirações mais curtas, essas respirações mais curtas, inspirando e expirando, leva elas com um caminho de muita consciência corporal, aí elas têm uma leveza e desaceleram a mente, é um trabalho todo ali de metodologia mesmo, é um método, eu também criei um método para chegar onde eu tô, né, aonde eu estou, e sempre você está buscando melhorar isso, né, tanto para você, mas para as pessoas, né, que te procuram, que estão ali, né, Abertas a seria abertas aquele universo. aí seria estar, né. E aí eu tenho observado, pessoas e pessoas, né, de todos os públicos. É incrível como é importante observar o corpo e aí através do corpo essa linguagem, o que traz, o que que ela precisa, qual o sentimento, como que estão os seus valores, se ela está triste, como que ela está vivendo uma depressão, o corpo dela está dizendo muito. Podia-se levar isso para o corporativo, né, as grandes empresas, elas poderiam aplicar isso no dia a dia ali dos colaboradores delas, né. Olha, Kleber, na verdade é o seguinte, existe uma resistência muito grande a isso, mas eu já trabalhei com mindfulness, né, que é justamente esse foco direcionado para o trabalho mesmo corporal. Então, um norte-americano escreveu essa técnica baseado em tudo da Índia, né, porque eu li várias vezes ali o que que ele está se utilizando, né, então essa atenção plena, na verdade, o que significa mindfulness? A atenção plena, essa atenção plena direciona você a um estado. Eu trabalhei com algumas empresas, e grupos para direcionar esses profissionais de marketing, de controladoria, gerenciamento, área fiscal, enfim, para que eles tivessem, assim, mais direção, mais foco naquilo que eles precisam fazer realmente de fato, o tempo que eles precisam fazer aquilo, porque eles precisam de um tempo, esse tempo está direcionado ao custo e tudo da empresa, né, que é resultado. Eles querem resultado. Então essa visão eu até tem, porque trabalhei no corporativo muitos anos. Então é muito interessante o que trabalhar e como trabalhar esse indivíduo, porque ele se perde, principalmente nos dias de hoje, se perde por conta da tecnologia mesmo. Celular, WhatsApp, mensagens, né, tudo que está ali, né, tão disponível. E aí como direcionar a mente e não ficar, como que eu diria, assim, cansado, exausto, que a pessoa sai, né, então assim Reverbera. é interessante, mas ainda existe muita resistência em estar se mapeando uma empresa, a gente mapeia uma empresa e conversa, né, justamente com o RH da empresa para sentir o que que é necessário na área X, Y, Z para aqueles funcionários, o que que eles precisam. Então ainda não tem, assim, empresas abertas, né, é mais raro, né. É raro. O que eles aplicam às vezes é um direcionamento como uma massagem nos ombros, uma coisa assim, uma ginástica laboral que aí eles chamam, isso, acho que está muito ligado ao passado, hoje seria um pouco mais do que isso, né, atrelado às respirações, porque se ele chega, ele dá uma alongadinha, né, nos ombros, destrava o pescoço, né, já fica mais leve o negócio, já senta mais, né, o humor já É, melhora. né, energia. Os hormônios, né, a respiração. Se ele trabalha ali 2, 3 respirações, 2 minutinhos, 3 minutinhos, se ele faz isso, ele já consegue um direcionamento melhor ali para o que ele tem que fazer. Ativa, né. Ativa, ativa e os hormônios você sabe, né, bem-estar, humor, né, as pessoas precisam disso aí de Reverbera. fato. Você já foi à Índia? Índia não, na verdade ainda não. Mas é tudo que eu vejo da Índia é aqui, mas eles vieram para cá. Então eu passei muito tempo com eles aqui e numa imersão total. Como assim, né? É. 6 meses, 8 meses morando com eles, e comendo o quê? Comendo e sendo praticamente vegana. Nossa, que desafio, hein. Foi antes de estar acontecendo toda essa virada, né, de chave, vamos dizer, na minha vida, e esse chamado, eu diria que foi a yoga foi um chamado, assim, extremamente grande, eu acredito nesse equilíbrio, né, terra e divino, acredito.
Porque a alimentação também, ela reverbera. Reverbera, reverbera, de uma outra forma. A saciedade, a necessidade que o corpo realmente tem, ou você vai olhar e vai dizer: "Ah, não, não é saciedade, não é que eu tô com fome, é ansiedade, ansiedade. Como que eu vou tratar essa ansiedade? Ah, eu vou tomar mais água", um exemplo. Você substitui. Na verdade, você já sabe, né, os pontos ali do corpo e as necessidades, porque as forças, né, corporais, que são os chakras que a gente chama, eles necessitam, hora, né, vamos se dizer, de mais energia, menos energia em tal local, né, por exemplo, no plexo solar, região do estômago, né. Eu estou passando por uma situação, um exemplo, né, uma situação delicada e fiquei muito magoada, muito chateada, não quero comer nada, pronto. Ali já começa todo um processo total em mim, né. E aí com isso, o que que é necessário eu fazer, né, como eu saio desse campo, né, de tristeza, de mágoa, de ressentimentos, né, e o que que eu como. Então existe frutas, existe legumes, existe alguns alimentos, eh, muito simples, nosso país é riquíssimo, né, em tudo isso. E a gente pode comer e está melhorando essa condição, inclusive, né, não só orgânica, mas psíquica. Então, quando tem momentos, digamos, na vida, situações que a gente absorve tanto aquilo, guarda tanto aquilo, Hum, que pode reverberar em uma doença, isso. um outro estágio. Pode reverberar em doenças, né, tristeza, por exemplo. Tem muita gente que está com dificuldade de respirações, por exemplo, na região do pulmão, e quando a gente trabalha bem as respirações nessas regiões, e são inúmeras respirações, né, dentro do processo, né, de yoga mesmo, as pessoas começam a se sentir um pouco melhor. E elas expelem o que não tá bacana, elas choram, então colocam pra fora. Às vezes, fazendo uma aula simples, eu posso dar cinco exercícios, né, em cada parte de corpo diferente. Eu tô indo bem profundo, né, porque quando eu montei projetos com a Secretaria Municipal de Cultura, eu montei projetos, partilhando as partes do corpo com horários de aula, semanais, depois mensais, depois no ano. Então imagina. Você chegou a dar aula também nas casas de cultura, Dei fez um tour, né, foi Fiz um passando por tour, elas? fiz um tour nas casas de cultura que foi incrível, né, a maioria foi na zona norte, é muito bem aceito a arte com a questão do corpo, a dança, o movimento, ioga, na zona norte, né. Zona leste eu fiz um trabalho de autoria minha, bem gostoso, que é o Yoga Kids Movimento. É uma contação de histórias, imitando os bichos, os animais, né. E dentro desse processo que a criança imita os animais e a gente faz as posturas, tem os nomes das posturas, tanto em sânscrito, e tem as músicas também que desenvolve todo tem uma dialética, né, que é muito interessante para essa criança, o desenvolvimento dela, motor, enfim. E a gente acabou brincando um pouco com isso, levando o teatro, levando o audiovisual, e essas crianças brincando com imagens na parede, então a gente criou imagens na parede, cantos, brincadeiras com esses animais, um pega-pega, um faz de conta. Então todas esse momento, né, lúdico dentro desse processo da ioga, foi muito interessante. E aí quando eles percebiam, eles estavam fazendo todas as posturas. Olha, que interessante mesmo. Brincando, mas brincando, porque eu acredito, quando eu montei esse projetinho, né, um projeto pequeno que tá indo, eu quero desenvolver 2 livros para eles com imagens, porque é muito lúdico, imagens e cartas, a gente joga as cartas, as crianças jogam, se comunicam através dessas cartas e fazem o corpo reverberar naquela brincadeira, né, dos animais, que é engraçado, né. "Ah, imita o cachorro alto, como que é? Agora é a voz dele". Então, tipo, ó, o que ele faz, né, então Trabalho do imaginário ali, né. imaginário o tempo todo. É muito especial, assim, para eles, assim, quando eles percebem, até os pais querem fazer, os pais normalmente estão presentes nessas crianças a partir de 5 anos. Eu montei esse projeto de 5 a 12 anos, nas casas de cultura e também particular, em algumas escolas.
E aí foi muito interessante, porque a gente foi, trilhando caminhos e sentindo o que que eles queriam, o que que eles querem. Criança quer brincar, Uhum. é só isso, é simples, ela quer brincar, e o que que a gente pode fazer com isso? Como que a gente vai brincar, né, com eles? E aí, um caminho. E com os adultos eu acredito que não é diferente, sabe, Kleber? Eu não gosto muito de só jogar uma técnica, é assim, é mesclar isso de forma criativa, lúdica. Então, eu dou yoga na cadeira, no chão, de vários jeitos. Deve ter acontecido em N situações, né? Muitas situações, muitas, né? Em que eu chegava assim em sala, aquele negócio sério lá, de repente eu sentia o grupo, eu tenho isso, né? Eu sentia, gente, hoje vai ser algo diferente. A gente vai fazer yoga dance, a gente dançava com a yoga. Então eu passava uma partitura rápido e eu falei, hoje a gente olha pro espelho, porque eu sei, ele sempre estava de costa pro espelho, porque não era dança, então de costas para o espelho, mas hoje de De frente para o frente. espelho. É, então muito Muda, né? uau, muito bom, né, muito bom. Porque eu fico pensando o seguinte, né, enquanto você é mediadora de um trabalho, orientadora, professora, enfim, tem tantos nomes que as pessoas dão, eu não me ligo muito nisso, o que eu me ligo é na essência, na alma. É isso que é De se importante. entregar, né? De Essa querer. entrega do outro, e aí ele vai melhorando, porque ele se entrega, ele vai. E as aulas são isso, é uma verdadeira entrega, assim, sabe. Quando a pessoa chega, ela chega às vezes com dor de cabeça, mas ela falou: "Ai, eu saí tão bem. Ai, pro". Eu até esqueci da Ai, dor de pronto, eu esqueci, cabeça. eu falei: "Mas não sou eu, é você que se entregou, porque eu tô percebendo aqui a sua entrega desde o começo, como que foi". Então é muito legal essa, sabe, esse caminho, foi um caminho, assim, extremamente bacana, de muito aprendizado para mim com eles, né, com os meus alunos, são extremamente queridos, toda a faixa etária, todos eles, dando aula também em lugares lúdicos, né, eu fiquei no Horto Florestal 5 anos dando aula Ai, lá é tão na bonito. natureza. Ai, que coisa bonita. Em contato com os animais, com a água, com a nascente, subindo na Pedra Grande, levando os alunos, fazendo ioga lá em cima na Pedra Grande, na cachoeira, enfim. Que Trabalhos diferente. diferenciados e que eram isso. Em algumas praças eu também levei a ioga, para que pessoas que não tivessem contato e desmistificar o que é isso. As pessoas ficam, sabe, vendo só o que está na internet, porque na internet vem, assim, nicho, nada contra, pelo contrário, nós somos criativos, acho bárbaro isso. Então vê o pessoal de circo faz ioga meio malabares, aquela coisa legal, e aí vem uma outra que já tá naquela performance de corpo, porque ela trabalhou acrobacia e várias coisas, então ela já faz, e aí a pessoa olha aquilo e fala: "Nossa, eu nunca vou chegar nisso". E aí no fundo, é muito interessante pra gente que tá, né, conduzindo pessoas, ela chega e chega muito mais, porque ela com ela, a energia dela, as respirações, o tato, sentir, é muito louco. É muito de cada um mesmo, né? Fazer, Aí eu fico sentir. aqui dias falando sobre isso, meu Deus, não pausa. Eu fico dias falando, eu amo. É. Terráqueos, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. E aí, bonitão? Sua lona ainda está rasgada? Sim, está. E eu queria saber o que posso fazer. Você só precisa ligar para Lonas Guarulhos. Isso mesmo! Além do melhor preço e qualidade, eles têm telas e lonas. Venha você também para Lonas Guarulhos. O melhor preço e a melhor qualidade. Eu venho correndo, certo? Dou 8 piruetas no ar, 5 giros atômicos, 3 cambalhotas, caio descendo feito um macarrão parafuso, de cabeça e vou para o dentista. Meu velho, do que você tá rindo? Acabei de ver um vídeo do palhaço Lamparina dando seu famoso salto mortal. Foi muito engraçado, vou te mostrar. Ô, Humberto, Que figura! Não deixem de assistir ao portal Tudo TV com o palhaço Lamparina e a cozinheira Jacobine Vinagrete. Estamos de volta. Me perdoa, o termo técnico, são os pontos dos pés. Tem um termo que fala, né? Ah, sim, a reflexologia, eu acabei estudando a reflexologia. Ré? Reflexologia.
É, que são a reflexologia, que são os pontos, né, dos pés, eles têm uma ligação com os nossos nervos, com o nosso cérebro, com cada parte do corpo. Então, cada parte do corpo ali, do pé, né, vamos dizer, são partes do corpo. Então, a gente está falando do cérebro, aí a gente está descendo mais para o tronco, depois a gente vai para a região tórax, aí a gente vai descer bacia, né? Plexo, Então, cada ponto tem uma ligação com a parte do corpo. todinha a parte do corpo, todinha. E É uma técnica usada. é uma técnica. Como eu fui também para terapia, eu tratei a reflexologia de uma forma muito, assim, gostosa. Então, sempre quando eu tô em sala de aula, dei uma aula e eu sinto que tá assim, eles estão muito, assim, acelerados, porque já é o momento, é isso, todo mundo muito acelerado. O mundo tá acelerado, né? Tá tudo pra ontem. E a gente tenta desacelerar um pouco com as respirações, as meditações, as posturas, os asanas, né, os pranayamas, que são as respirações. E aí o que que acontece? Ainda você sente que tem uma resistência, né. Aí fala: "Ai gente, hoje tem menos alunos, relaxem, eu vou passar aí, com licença, eu vou pegar no pezinho de vocês". E eu pego em alguns pontos, que é um pouquinho rápido ali, só para o relaxamento, eu pego em alguns pontos dos pés para o relaxamento, e essa pessoa eu peço para ela respirar, por exemplo, dá uma respiração 3 em 1, inspira nariz, solta pela boca 3 vezes, e a gente vai e às vezes até levava um olhinho essencial para trabalhar um pouquinho ali, e aí eles saíam assim flutuando e falavam: "Nossa, você trouxe outra coisa hoje para eu". É legal a gente, né, poder e é bacana você ter falado sobre isso, né. Exercer essa técnica, né? E exercer essa técnica e conduzir ela também, né, tanto depois de uma yoga, por exemplo, fica muito bem. É um presente, é algo muito gostoso. A aromaterapia também, eu levava às vezes um aroma, assim, então na hora da meditação que eles deitavam, eu falei: "Não é para dormir, mas tem um perfuminho no ar aqui, né, um aroma, às vezes um incenso, né, que não incomodasse, que deixasse aquilo assim, eles sentindo aquilo e deixasse eles mais, assim, numa brisa mesmo, uma coisa assim, numa vibe boa, né. Então, você tem essa técnica de você trabalhar certos pontos dos pés que vai dar resultado. Dá resultado e melhora muito, como o das mãos também tem, né, porque a dor de cabeça, né, você tem os pontos, né, tem esses pontos aqui atrás, tem vários pontos, que daí a gente já tá falando dos meridianos. Esses meridianos estão ligado diretamente à acupuntura. E aí, a reflexologia ela tem uma conversa muito grande com a medicina chinesa, e eu sou bem apaixonadinha pela medicina chinesa, confesso, porque eu gosto da acupuntura. Eu acho que a acupuntura ela vem assim, trata o corpo, né, essa arte de viver com o corpo, que a gente faz isso e vive, né, fazendo coisas, e quando você se toca, né, e sente pontos e pode me estar melhorando, aí você fala: "Nossa, olha que bacana isso, por que não levar para as pessoas isso?". Propagar isso, né? Reverberar tudo Isso, isso. todos podem, então, não necessariamente assim: "Ai, você vai ter uma formação e vai lá estudar e vai aplicar isso". E para você, você também pode, no autoconhecimento, desenvolver essa, né, um pouquinho dessa técnica para você, para o seu uso, para o seu dia a dia. É porque o fato, a grande verdade é, devido a tanta urgência, tanta correria, agilidade e tudo mais, a gente acaba indo para o mais prático, para o mais fácil. Ah, quer o remédio. Ah, Isso. dorzinha de cabeça, pega o remédio. Isso. Tô com lona, não sei o que, já vou no remédio. Você vai no mais prático, né? E eu conheço pessoas, inclusive, assim, muito especiais. Elas trabalham, são enfermeiras, tudo, e elas não suportam dor. E aí elas já se tratam direto com remedinho. E aí, quando elas conheceram outras ferramentas como acupuntura, reflexologia, pontos, né? Até nas aulas mesmo, a gente acaba falando um pouquinho sobre isso. Ah, elas se sentiram assim, poxa, tem um outro caminho. É claro, sim, teve-os. E há quantos milhares de anos? E até ser aceito, né? Principalmente aqui. Hoje, muitas, são 29 técnicas que tem dentro do próprio SUS, que levam, né, a reflexologia, a ioga terapia vai, o tai chi,
reflexologia, aromaterapia devo ter falado, acupuntura, auriculoterapia, que são os pontos, da própria orelha, que são colocados ali tanto agulhas ou aquelas sementinhas de Então o próprio SUS aos poucos está aderindo também a algumas tá técnicas. fazendo um trabalho excelente, maravilhoso. É incrível isso, de uma forma bacana, porque é interessante, as pessoas precisa abrir essa medicina alternativa. Não é assim, você se precaver, né, você tratar isso antes, né, uma manutenção no seu corpo, né, que é preventivo. Isso no Brasil não tem uma medicina preventiva aqui. Nós não falamos disso, né, só fora É, que se vê isso. porque muitas vezes vai ao médico quando já tá com aquela dor, já tá com aquele sintoma, É, não faz um exame a cada 1 ano e meio, não faz um check-up, né. sim. E de repente é uma coisa que tá começando, faz algo, que vai dar um resultado Vai dar um mais resultado alternativo. alternativo bacana, que você vai também se autodescobrir ali e saber, né, direcionar. Às vezes você não quer muito, né, porque tá bem profundo ali. Às vezes é coisas que você tem que tratar mesmo, né, na psique, né, nesse outro lado. Mas é importante, é muito importante, né. E a Índia ela tem isso, né, quando você falou de ter viajado para lá como se, né, porque as pessoas que estão aqui trazem muito dessa cultura. Então a yoga, por exemplo, passiva, que eu já fiz em algumas pessoas aqui que elas aderirem e gostam. A pessoa fica deitada na maca, né, ali no espaço dela ou no mat, no chão, e aí o que que ela faz? Ela fica ali num estado passivo e nós como coordenamos e se orientamos, é a gente que vai trabalhar cada parte do corpo dela, é muito interessante com as respirações. Então olha, sabe, então tudo preventivo lá, tudo preventivo, então para dores, né, então o corpo é outro ali, totalmente diferente do nosso, É um outro estágio, é. um outro, então é isso, mas existe uma medicina preventiva. Acredito que o Brasil poderia Tá evoluir. caminhando ainda, Ai deve, estamos tá torcendo. tartaruga ou tá médio? Eu acho que tá tá indo médio, tem umas descobertas bacana que tá acontecendo. Dentro da ciência, eu tenho acompanhado algumas coisas, física quântica eu gosto, que tá um processo bacana com a nossa medicina e dentro do SUS mesmo, não tem diferença nenhuma para os Estados Unidos, para outros países também evoluídos nesse aspecto, é muito rico, E viu. você também dá aula particular você tem uma escola? Então, eu dou aula particular, o estúdio é um estúdio virtual, vamos se dizer, estava mais forte, depois da pandemia ele deu uma. Até porque eu estava bem forte na Secretaria Municipal de Cultura, no Instituto Macarelli agora, esse ano, eu trabalhei também com eles, né, foi bem especial. E particular eu, dentro da possibilidade de alguns bairros, a gente tem alguns estúdios, né, onde eu loco e trabalho com pessoas em grupo, individual, né. Porque é um grande diferencial, né, entre o presencial e o virtual. É, se a pessoa nunca fez, aula, mas eu encaminho isso, porque eu já tenho uma bagagem com esse aspecto online. Eu voltei no online, agora assim, trabalhando um pouquinho a meditação, as dicas de ioga, trabalho corporal, eu resolvi retomar essa chave, né. Olha só. Eu não quero muito essa visibilidade, sabe. Onde já se viu, né, estudar toda essa questão da arte né, do corpo e tal, e não querer visibilidade. Então, é uma coisa que eu tô É, dentro da vencendo. sua arte, dentro da sua área, o ao vivo, né, é muito mais interessante. Pra mim Ensinando o sentir, estar ali em contato com as pessoas, o vai dali, a gente trabalha batimento cardíaco, né, toda essa questão de coração é diferente, totalmente diferente. Quando eu vou para uma aula que a pessoa fala as aulas e processo, né, e a dinâmica todinha, a vivência tal, vai ser parte online. Eu: "Hã? Tá, parte quantas horas, né, e depois a gente vai ter o presencial", porque presencial é diferente. nesse caso, né, Uhum. Ele é outro para alguns resultado. trabalhos o É. resultado. Você comentou que teve um erro médico, né, do seu diagnóstico lá atrás, Uhum. e aí como que foi, sei lá, eu sei que você passou alguns meses de você receber o resultado final. Ah, isso, levou uns meses, sim. Eu fiquei assim,
Hum, indo até o hospital, né? Primeiro, porque eu tive a queimadura, Porque você fez o exame eu fui fazer um exame comum. corriqueiro. E eu tive um erro ali no meio do exame, eu tive um erro, uma queimadura. Digamos que você foi fazer um exame de De rotina. rotina? Não estava sentindo nada. Não. Aí, nesse momento, no hospital que eu fui, ali o maquinário, todas as coisas ali não estavam bacana, eu não sabia. Podia ser queimado, por exemplo, a mão da enfermeira. Teve uma coisa grave ali, mas a médica que estava acompanhando o meu exame, que era rápido, uma coisa de, sei lá, de 15 minutos, ela foi embora. Ela abandonou o hospital. Quando ela viu que ocorreu o erro e que não tinha como ali, né? Eu acordei da anestesia e perguntei: "O que que aconteceu? Tô acordando, por que um cirurgião aqui, né?" Perguntei pra ele. Aí ele contou: "Olha, vou ser sincero com você, eu só tô aqui porque teve um erro, e aí nesse erro movimentou a minha família de uma forma assim, e aí a minha mãe fez contato com uma pessoa que era vizinha próxima da gente, onde ele era um médico específico numa área e achou, nossa, ele ficou. E essa médica aí, fomos atrás, ela já tinha, então vamos cuidar primeiro de você, depois você entra com o processo. Mas imagina, né, o processo ele cai para o hospital, é público, você não ganha nunca. Hum, Você não ganha, eu não ganhei. ele vai se estendendo, né? Ele se estendeu, eu não ganhei. E daí quando eu chego nesse hospital para fazer, né, todo um trâmite de 5 procedimentos cirúrgicos, eu fiz 5 procedimentos cirúrgicos para sair dessa queimadura. Aí ele falou assim: "O diagnóstico, espera aí, a gente vai levar o diagnóstico para frente". Então são plaquetas de cromossomo do corpo, é uma coisa profunda, né. Aí ela, a médica que diagnosticou, falou: "Olha, Cléo, não temos o que fazer mais, acho que foi para mais de 12 laboratórios, não tem nada, seu exame não tem nada, absolutamente nada, então o diagnóstico que te apontaram lá ainda mais um processo, né". E não ia ganhar. Aí eu fiz todo um acompanhamento, fiz todo um trabalho ali no hospital, fiquei. Nossa, mexeu muito com o seu emocional, né? Mexeu bastante, eu fui pra terapia, nessa época eu fui pra terapia, trabalhei ali o lado psicológico, né, tudo, até porque eu estava na arte. E o que que ela perguntava, ela falava assim: "O que você vai fazer com isso agora?" Eu falei: "Olha, diante de tudo isso, eu ganhei uma nova vida", eu falava isso, "eu ganhei uma nova vida". Primeiro que quando eu peguei esse papel, eu achei que, esse resultado já não tinha a ver com a minha vida. E eu falei pra minha mãe: "Olha, não sei, mas esse resultado tá errado". Eu falava isso. Então eu acho que o universo foi tão, assim, louco, né, porque é uma sensação muito grande, a gente não se explica a sensação, né, uma coisa. E ela falou, ela chorou, ela ficou muito preocupada, meu irmão também muitíssimo, me ajudou bastante no processo, foi uma graça, É um momento que se une, né? Tem umas outras questões também, teve. né? E aí mexeu com toda a estrutura da própria família, foi incrível, e eu perguntava pra mim: "O que você faria se você ganhou uma nova vida?" E era bem o final do espetáculo que a gente tinha feito, porque eu tinha que falar isso para o espectador: "E se você ganhasse uma nova vida agora? Se você ganhasse uma nova vida, o que você faria com ela?" Ah, naquela hora eu fiquei pensando: "O que eu vou fazer com essa nova vida?" Tudo diferente. Aí eu fui lá na tela do notebook, não dava para dançar ainda, mas eu fiquei pegando todas as técnicas, os estudos da Índia, tudo que era, né, do Oriente, né, muita coisa do Oriente. Te trouxe um despertar. Japão também me trouxe um despertar muito grande, a técnica, o processo das respirações, no entanto que se eu tiver que, né, defender uma tese hoje, eu vou falar sobre as respirações, o que ela me trouxe, o que esse caminho me levou. Eu meditava todos os dias, muito mais até do que hoje, que eu tinha um pouco mais de tempo. Então quando eu voltava ali, naquele momento, né, lembrar disso, né, nossa, até emociona a gente, assim, eu falar, porque quando eu voltava
pra terapia, ou quando eu voltava pra fazer a fisioterapia, ela falava: "Que você tá fazendo?" Eu falei: "Eu vou te contar, eu vou contar pra vocês. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô colocando uma fita métrica lá na parede de casa". O médico aí disse um dos médicos olhou pra mim e disse assim: "Olha, você não vai mais levantar o braço de jeito nenhum, depois de tudo que aconteceu". Eu falei: "Ah é, doutor? Então me aguarde". Fui pra casa, fiquei com aquela fita métrica, trabalhando dedinhos, fisioterapia, dança, várias coisas que então no tempo X que eu deveria estar, sei lá, 5 centímetros, eu já estava 10, depois a 15, 20, 30. Quando eu chegava na fisioterapia, a fisioterapia falava pra mim, ela, né, a médica: "Que você tá fazendo? Olha, então eu já vou te dar peso agora", eu não imaginava que eu já podia te dar na segunda aula, na segunda sessão, aula não, sessão, na segunda sessão peso, vou te dar peso. Ai doutora, eu já peguei um pezinho, assim, pequenininho e tal, ela falou: "Ótimo, continua". E aí, que eu fiz? Eu montei uma dança oriental, montei uma dança, um Belly Dance, eu acho que foi isso, dança do ventre. Levei de presente para esse médico que disse que eu nunca mais levantaria o braço. E eu dancei lindamente. Dei de presente para ele de Natal. Ai, coisa bela. Foi isso a minha virada, a chave, eu encontrei uma chave ali, né, no meio de tudo isso, né. Porque veio aquela resposta e você não aceitou, não ficou incomodada, você reagiu, né. Triste, mal, depressiva, "Ai, o que que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, não sei o que lá", nada disso. Eu simplesmente olhei aquele papel e disse: "Ué, mas isso não combina com a minha vida, então não é para mim". Eu disse isso e realmente foi confirmado em mais de 11 laboratórios, né. E o que que eu fiz com isso? Eu fiz uma trajetória totalmente diferente, né. O que que eu vou fazer com esse movimento agora na minha vida? Eu vou dar um start, uma outra energia, um potencial, assim, né, incalculável. E com cada vez que a gente passa um desafio, eu passo um desafio, eu falo: "Espera aí, olha para trás, você já venceu aquilo, assim, uma proporção, espera aí, isso aqui não é nada, né". Fichinha, Vai embora, vai embora. segue em frente. Então para algumas pessoas, alguns alunos, algumas pessoas que passaram na minha vida, eu falo: "Vai rolar, bota na sua cabeça pensamento positivo, já vai agradecendo que já ah, você é muito positiva". Calma, eu sou positiva, mas eu sou muito realista com as coisas. Então eu trabalho muito a realidade, não sou sonhadora, eu fico sonhando não, não é isso. Até de repente você tem um sonho, mas até se transformar na realidade tem todo um caminho que você tem que percorrer, com estudo, técnica, né, embasamento teórico, uma série de coisas. É isso a vida nossa, não tem, né. E foi de muita alegria, Kleber, foi, assim, incrível, foi incrível essa trajetória, e minha família estava ali comigo, né, minha mãe, né, principalmente minha mãe, ela naquele momento ela sofreu bastante, minha avó, né, e a gente se uniu ali em uma roda de mulheres, e o que eu faria com essa roda de mulheres? Eu levei para a vida essa roda de mulheres. Então me parece que, assim, lá na psicologia indiana, parece que era muito especial pegar essa roda do feminino e falar: "Ó mulheres, vem cá, dá pra gente transformar num movimento aqui de dança, aquilo que você quer curar, modificar, melhorar, transformar", enfim. Eu fiz isso. Acabei fazendo isso também aí ali na vida de uma forma sempre criativa, lúdica, né, pra gente poder estar mais leve. É porque você se sentiu amparada, acolhida e como diz agora, vou fazer uma super peixaria, né, vou fazer isso disso flores, né, encaminhar. E nesse processo todo, a minha mãe, naquele momento, ela via, né, eu estudando, depois em um momento eu saí de casa para dar continuidade nesses estudos, morar em outro lugar, tal. Não estava morando mais com os meus pais, tal. E ela estava assim, né: "Caramba, que trabalho é esse diferente que você tem, que você tá fazendo, né?". Então há 3 anos atrás, antes da passagem dela, ela me chamou, esse momento é meio delicado, mas ela me chamou assim e falou: "Olha, sabe, eu tenho uma coisa pra te contar". Falei: "Nossa, mas é tão, assim, especial". "É, muito. É sobre a sua vida". "Sobre a minha vida? O quê, mãe?".
Ela falou: "Tá no caminho certo, é isso". É isso, mas nossa, mas por que você tá me dizendo isso com tanta veemência, né? Parece que você não tá me dizendo assim de um jeito assim diferente, né? Por quê, né, mãe? Não sei, do mesmo jeito que você agradece a vida e fala que eu estou sempre renovando a sua vida, te trazendo um gás, um up, eu também vou dizer pra você que você tá no caminho certo e é uma nova vida. Vai por ela que vai dar bom lá na frente sempre. E aí quando ela falou isso, passou 3 semanas, né, aconteceram coisas e ela Fez a passagem. fez a passagem. Mas ouvir isso de uma mãe é forte, né? É, foi extremamente forte, me emociona de lembrar isso. E uma resposta muito verdadeira, né? Muito verdadeira. Ela sempre foi extremamente verdadeira, delicada, né, e esse momento falando isso pra você aqui que passei agora, esse aniversário da passagem dela é agora, é recente, é bem recente, Ah, né. felicito. Obrigada, Kleber, delicadeza sua, Kleber. gratidão. Ah, meu É Deus. isso. É a vida, é isso. É pulsar, é movimento, é o estar aqui, hoje, agora. Até a mesa eu molhei. É a pulsação da vida, né? É isso, é a verdade, a lealdade do coração, a alma. Nossa, né, muito especial falar também disso, falar dela, né, falar É, eu dela, não sei se né. toca a gente, emociona. Imagina, foi muito especial eu voltar, morei com a minha avó, então eu fiquei 2 anos com ela ali, já era uma despedida. Depois mais 2 anos, a minha mãe. Foi É. muito forte isso pra mim, assim, muita maturidade. E você pôde estar com ela, né, nessa passagem, e ela te deixou uma coisa positiva. A vida toda. É isso. É isso. Conjugue um verbo. Ai, sim. Ai, agora com o meu coração assim, eu sinto. Você sente, nós sentimos, todos sentem. Acho que é isso. Pura sensação, sentimento. Aí. Gão, muito obrigada. Nós que agradecemos aí, você doar sua energia, né, sua trajetória de vida, e é muito bonito. Gratidão, gratidão. Obrigada. E as pessoas aí, os terráqueos que quiserem contactar você, falar com você. Ah, sim, sim. Então, gente, eu tô no YouTube, eu tô gravando algumas coisas no YouTube ali, e a gente também tem as aulas presenciais. No YouTube é Cleo Coutre 548. E Instagram é Yoga Cleo 1. E vocês me falam comigo também no WhatsApp, é 11 97563 4723. É isso. Gratidão imensa. Obrigada. Aê! Obrigado! Obrigada, Kleber. Obrigada por esse momento tão especial. Você é incrível. E terráqueos, muito obrigado aí pela audiência. Um beijão no coração de cada um de vocês.